Pessoal, está chegando uma nova geração de vacinas que a partir de agora a gente vai ter mais uma opção que vai revolucionar o mundo das vacinas. E se você está em dúvida, se você quer saber mais tudo sobre vacina, porque a gente não vai falar sobre isso não, a gente vai falar sobre isso e além disso vamos falar tudo o que remete esse mundo da vacina até chegar ao seu bracinho e te imunizar logo após a vinheta. É isso aí, pessoal. JJ aqui na área e hoje a gente vai falar não só sobre essa nova geração de vacinas que está chegando, mas também todo o processo desde a fabricação de uma vacina, dos seus testes até chegar no seu braço e você acabar ficando imune, acabar evitando algum problema futuro. Bem, galera, antes de tudo, eu quero que você saiba que não existe nenhuma vacina 100% eficaz. Uma das mais eficazes vacinas que existem são a vacina do sarampo, a vacina da varíola, que foi feita e tem em torno ali de 95% de eficácia, o que já é ótimo, já é muito bom. Não existe vacina que tem 100%, que vai imunizar 100% das pessoas. Isso é um primeiro passo que é importante vocês entenderem. Outra coisa é que para a fabricação de vacina, em média, dura 10 anos, ou seja, uma década para você efetivamente fabricar uma vacina passando por todas as etapas necessárias. É claro que a gente está vendo aí a corrida da vacina em relação ao coronavírus, que claro, eles atacharam ali algumas etapas, entendeu? Tá? Graças a Deus, até o momento do que a gente sabe, tem dado muito certo. Outra coisa que você precisa saber é que cerca de 90% das vacinas que são elaboradas, que começam a ser elaboradas, elas na verdade falham em torno desse período aí, nessa uma década aí que a gente tem de testes e incentivos e tudo mais. Então a gente vai entender primeiro como é que funciona isso, as etapas, e a gente vai saber agora dessa terceira, a nova geração de vacinas. A primeira geração está relacionado à primeira fabricação de realmente uma vacina contra um determinado patógeno, né? Então a gente tem aí a primeira fabricação que se deve à primeira geração e isso está relacionado ao quê? Vamos tomar em consideração um vírus. Então o que que acontece? Esse vírus ele vai ser atenuado, ele vai estar morto. Pode ser por compostos químicos colocados ali, pode ser pela temperatura, seja o que for, vai ter um vírus ali que não vai te causar danos, não vai, enfim, te trazer uma doença, não vai reproduzir, mas ele vai conter o antígeno que vai ser necessário para sensibilizar o seu sistema imune, fazer com que você produza anticorpos específicos para aquele vírus. Claro, mais uma vez, tomando em consideração em que a gente está falando de uma vacina contra um vírus. Existem vacinas contra bactérias, por exemplo. Bem, existem algumas vacinas clássicas relacionadas à primeira geração. A vacina da poliomielite, do sarampo, da cachumba, da rubéola, gripe, hepatite A, rotavírus, catapora, enfim, a gente tem uma grande quantidade de vacinas, inclusive algumas vacinas do coronavírus são realizadas dessa maneira, de acordo com a primeira geração. E isso faz com que a gente tenha, como está em relação ao vírus, por exemplo, está o vírus atenuado, o vírus morto, ela é bastante confiável, porque vai sensibilizar o nosso sistema imune, não traz nenhuma doença, nenhum problema posterior àquele indivíduo que tomou a vacina e beleza, tá ok. Agora, ele tem um problema aí. Um grande problema dessas vacinas da primeira geração é que muitas das vezes você tem um processo lento. Isso é em virtude de que se for o vírus, por exemplo, mais uma vez, a gente tem que cultivar esse vírus nas células hospedeiras e tudo mais por meses, para que a gente tenha uma quantidade X, né, que é eficaz
para sensibilizar o nosso sistema imune. Então ela acaba sendo um pouquinho mais demorada, o seu processo de produção, apesar de ser bastante eficaz. A vacina da segunda geração está relacionado a separar o antígeno. Esse antígeno que vai gerar, ou que pelo menos os cientistas acham que vai gerar uma resposta imune daquele organismo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse antígeno que pode ser aí cultivado em células de leveduras, né? Colocados em outros vírus que são inofensivos à espécie humana. E, claro, ele vai ter o antígeno, que é o que interessa. E esse antígeno vai fazer com que acabe sensibilizando o nosso sistema imune, fazendo com que a gente produza anticorpos específicos para aquele antígeno que é relacionado a, enfim, lembrando mais uma vez o exemplo do vírus, é relacionado a um vírus específico, para que ele não te cause doença. A gente tem algumas vacinas que estão relacionadas a essa segunda geração, que é o vírus da a vacina da hepatite B, que é a vacina da hepatite B, da antitetânica também, coqueluche, contra meningite B. Então a gente tem algumas vacinas que têm um processo um pouco mais tecnológico para que cause uma imunização. Lembrando, a vacina da primeira e da segunda geração, todas elas são eficazes, as que pelo menos estão aí em circulação para que a gente tome, para que a espécie humana, né, nós humanos, acabam tomando ali e acabam imunizando. Então todas elas que estão em circulação é porque elas foram previamente aprovadas por órgãos reguladores devido a muitos testes que se mostraram eficazes. Por fim, a gente tem as vacinas da terceira geração e essa, claro, né, a gente tem a aplicação em humanos pela primeira vez. Então nunca na história da humanidade a gente teve uma vacina desse tipo. É uma vacina que traz uma tecnologia diferente. Afinal, muitas das vezes é chamada de vacina de DNA. E claro, na verdade não seria esse nome o mais correto, até porque muitos vírus, por exemplo, são de RNA. E essa vacina está sendo aplicada pela primeira vez para a gente acabar imunizando contra o coronavírus, que é um vírus de RNA. Ou seja, o mais correto talvez seria vacina de material genético. Mas enfim, seja o que for, essa terceira geração de vacinas, ela traz uma novidade, visto que ela vai pegar o material genético, por exemplo, do vírus, vai editar de certa forma para que ele não se replique, afinal, se acabar se replicando, pode acabar causando a doença, né? E isso a gente não quer. Mas faz com que esse material genético produza ali proteínas. Então esse material genético vai estar envolto por uma capinha, uma vesículazinha de gordura, por exemplo, chamada lipossomo. Essa vesícula vai interagir com a membrana da célula, fazendo com que esse material genético entre, e esse material genético vai utilizar a célula do nosso corpo para a produção de capsídeos virais, por exemplo. Mas note que ele não vai reproduzir. Então o que acontece? Esses capsídeos virais vai fazer com que a gente acabe sensibilizando o nosso sistema imune para a produção de anticorpos contra esse tipo de proteína que não é do nosso corpo, natural do nosso corpo. Então, isso faz com que nosso sistema imune acabe identificando esses capsídeos, essas proteínas, gerando ali anticorpos específicos e, claro, a memória imunológica, que é muito importante. Nós temos a vacina, por exemplo, da Moderna, que está sendo utilizada para o combate do coronavírus, que utiliza esse tipo de tecnologia. E agora a gente vai falar das fases que uma vacina precisa chegar até chegar finalmente no seu bracinho. Vamos lá! Nós temos a primeira fase da vacina. E lembrando, a vacina por si só ela tem que acabar ultrapassando essas três fases para a gente entender de que ela é eficaz, mas ao mesmo tempo ela é segura, ou seja, não vai trazer nenhum malefício muito grave para os indivíduos. Não adianta nada uma vacina ser segura e causar a morte de um indivíduo por alguma reação que esse indivíduo teve à vacina.
Então vamos lá, a primeira fase, ela está relacionada, assim que eu fabriquei a vacina, eu acabo utilizando ela, testando, na verdade, num grupo pequeno de pessoas, todas elas saudáveis, cerca de dezenas de pessoas, para verificar, né, a reação desses indivíduos à vacina e, enfim, alguns efeitos perigosos, alguns efeitos relacionados, algum potencial de toxicidade que essa vacina pode ter. É claro que nesse grupo pequeno amostral, né, é importante que a vacina passe por isso. Afinal, teoricamente, todos são pessoas saudáveis ali, sem nenhuma comorbidade, por exemplo. E todas elas vão estar numa faixa etária mais tranquila, não está muito avançada, nem pessoas com 6 meses de idade, bebezinhos, não vai ser, entendeu? Beleza, passando para a segunda fase, nós temos então, dessas dezenas de pessoas dando tudo certo, a gente vai utilizar em centenas de pessoas. Agora a gente vai levar em consideração alguns fatores, como idade, né? E vai avaliar também a dosagem. Afinal, a dosagem ela é super importante para realizar uma resposta imune adequada a o que está sendo aplicado. Não adianta nada a gente colocar uma dosagem muito baixa e não realizando assim uma resposta imune adequada, ou muito alta, que pode levar a uma produção exagerada, um processo inflamatório, enfim, levar a algum processo ali que não seja tão benéfico assim para o indivíduo. Passando da segunda fase, vai para a terceira fase. Aí vão ser aplicados aí em milhares de pessoas que vão ser observadas para confirmar, né, esse fator de proteção da vacina. E claro, como a gente vai utilizar em milhares de pessoas e precisa também ter esse monitoramento, essa terceira fase, que é a pior fase no caso, é a fase mais demorada, porque pode levar anos. E é por isso que para a fabricação de uma vacina, isso pode demorar em cerca de uma década, cerca de 10 anos, para que os cientistas acreditam que essa vacina seja eficaz e seja ao mesmo tempo segura. No caso do coronavírus, por exemplo, como teve esse processo todo econômico, político, sanitário, esse caos que levou o mundo, é claro que eles fizeram um teste simultâneo das 3 fases, por isso que foi encurtado todo esse processo. É um processo um pouco mais perigoso nesse sentido, porém, até onde a gente sabe, tem dado certo, graças a Deus. Além disso, algumas vacinas elas podem acabar se beneficiando por compostos de outros patógenos. Por exemplo, a gente tem a vacina de Oxford, que na verdade ela estava tentando realizar uma vacina para o surto que teve do MERS, que foi um coronavírus, tá? Um tipo de coronavírus do Mediterrâneo. E ali, como acabou esse surto lá, poxa, eles acabaram até não levando muito adiante. Porém, com esse surto da Covid, o que acontece? Bem, eles aproveitaram esse método para o quê? Para fabricar essa nova vacina. Então, acabou que foi um catalisador nesse processo. Agora, é importante que você saiba que as vacinas elas passam por um período que a gente chama muitas das vezes de Vale da Morte. O Vale da Morte é aquele período de testagem. Por quê? Porque essa fase, vai do 1 ao 3, ela precisa de financiamento, precisa de incentivo para ela ser também comercialmente aplicável, né? Afinal, a gente tem que entender que a grande maioria das empresas são de origem privada, que visam, ó, lucro. E ora, galera, vamos supor o SARS que a gente teve, né? O surto de Zika, por exemplo, que a gente teve também, que acabou, de um certo tempo, levando, ó, acabou. E aí, o que vai acontecer? Eu vou continuar financiando, eu sou uma empresa, vou continuar financiando a vacina contra o SARS, contra a Zika, sendo que acabou o surto? Será que eu vou acabar lucrando com isso? Aí o que acontece? Muitas das empresas acabam deixando para lá, tirando esse financiamento, fazendo com que a vacina não passe por todas as etapas e fazendo com que a vacina não seja fabricada. Qual o problema disso? Bem, gente, imagina se logo no SARS, que também é um coronavírus,
ou no MERS, a gente tivesse esse incentivo, talvez a gente não passaria por esse problema pandêmico da Covid. Então, galera, é importante, claro, que a gente tenha ali a vacina, mesmo que esse surto tenha acabado. Mas é muito difícil por conta do que eu já falei, né? As empresas, elas visam lucro. Então, a gente, por exemplo, teve surto do SARS em 2003, teve surto da Zika em 2016, do H1N1 em 2009, do MERS em 2012, do Ebola em 2014, entendeu? E dentre essas, o que levou mais em consideração aí para a fabricação da vacina foi o Ebola, o H1N1 também um pouco, mas a gente já tinha até uma certa vacina contra a gripe. Então, galera, enfim, ela acaba passando, infelizmente, muitas das vezes morrendo na praia por conta da falta de incentivos, da falta de dinheiro para financiar, para custear todo esse processo. E mais uma vez, não é um processo curto, é um processo demorado, que demora anos muitas das vezes. Lembrando mais uma vez que algumas pessoas não podem tomar a vacina, então essa imunidade de rebanho ela é importante. Por exemplo, recém-nascidos, pessoas, mulheres grávidas, lactantes, idosos com uma idade muito avançada. Então são exemplos de pessoas que não podem tomar a vacina. Porém, se tiver ao redor pessoas que tomaram a vacina, essa doença não chega até ela. Por isso a importância da imunidade de rebanho, por isso a importância da vacinação. É importante a gente relembrar sobre isso. E a vacina, ela precisa realmente de um certo tempo para ser realizada, porque, por exemplo, a gente já teve alguns casos anteriormente de vacinas que não tiveram todos esses protocolos e passaram por eles de uma forma bem criteriosa. E isso fez com que, por exemplo, a vacina da febre amarela, antigamente fabricada, uma das primeiras fabricadas, e a da poliomielite também, gerassem efeitos colaterais graves e até morte de algumas pessoas. E é por isso que hoje em dia a gente precisa de todo esse critério e toda essa demora para que a vacina chegue até o indivíduo e não cause muitos problemas e que gere uma resposta imune, gere memória imunológica. E por fim, galera, para a gente terminar, o último é o acesso aos países. Por quê? A gente vê aí nessa pandemia do coronavírus que os países ricos, que geralmente são os produtores dessas vacinas, eles pegam as vacinas e imuniza primeiro a gente. Quando a gente estiver tranquilo, aí sim a gente começa a jogar para os outros. Tem alguns governantes e algumas pessoas, né, da população que são contra, tem um movimento contra a vacina. Então isso gera todo um problema para que a vacina realmente chegue a toda a população e, se for um caso de pandemia, que acabe imunizando pelo menos uma grande parte dessa população. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá aquele like, compartilha com os amigos, me ajude a levar esse conhecimento a mais pessoas. Esse conhecimento é bastante importante para todos que entendam esse valor que a vacina tem para toda a sociedade. Além disso, qualquer coisa comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em poder respondê-los. E se inscreve no canal, né, galera, que eu tô trazendo aqui sempre vídeos importantes para você, para o seu conhecimento, para a sua saúde e para o seu vestibular, caso você esteja prestando o vestibular. Beleza? Um grande beijo e tchau, tchau.